Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento Trigénios. Desta feita, um webinar que se enquadra dentro das soluções desenvolvidas, de uma das soluções desenvolvidas pela Trigénios. O meu nome é Rui Lopes e hoje vamos então falar um pouco de uma solução que foi desenvolvida inteiramente pela Trigénios, que é a gestão de pagamentos, PDFs certificados e avisos de vencimento. Antes de mais, muito bem-vindos a esta sessão. Está aberta a questões, podem colocar dúvidas que serão respondidas depois ao longo da sessão. Normalmente ficaremos a responder um pouco essas dúvidas, essas questões no final, por forma a ter ali uma espécie, não é de debate, porque é quase um monólogo, mas tentar interpretar as vossas questões e tentar responder então um pouco àquilo que serão as dúvidas que serão levantadas por esta sessão. Ora bem, a gestão de pagamentos, PDF certificados e avisos de vencimento é uma solução, como eu identifiquei há pouco, da Trigénios, desenvolvida pela equipa Trigénios e que se enquadra, integra diretamente com as soluções SEGI Primavera. Okay? Qualquer das formas, é uma solução que foi desenvolvida originalmente para dar uma resposta a uma exigência legal que teima a entrar em vigor, tem sido adiada ano após ano, mas que é a obrigatoriedade de certificação de documentos enviados por e-mail em formato PDF. Esta obrigatoriedade no setor público já está em vigor, ou seja, quem trabalhar para o setor público já tem esta obrigatoriedade de, ao enviar os documentos em formato PDF e e-mail, serem os mesmos, de alguma forma, certificados. No entanto, ao abrigo do despacho 8/2022, que seria a partir de janeiro de 2024 para entrar em vigor, no entanto, continua a ser adiado e ainda não há essa obrigatoriedade para o envio de documentos em formato certificado, em formato certificado exatamente. No entanto, não quer dizer que não sejam boas práticas o envio dos PDFs em formato certificado. Okay? A certificação dos PDFs, na realidade, é uma garantia que permite ter a certeza de que o documento que eu envio para o seu destinatário é o documento que esse destinatário vai receber. Porquê? Porque ele é certificado, leva um selo de certificação e se esse documento for adulterado no processo, no caminho, esse selo simplesmente vai apresentar-se como quebrado junto do destinatário e, de alguma forma, alertar as pessoas de que aquele documento já não está conforme o original. Pronto. Aqui a questão das obrigatoriedades para as entidades públicas mantém-se, obviamente. Todas as restantes entidades são, então, continua em formato de adiamento. Como é que isto depois poderá trabalhar? Okay? A Primavera, SEGI Primavera, tem também ao abrigo da entidade IET a certificação de PDFs. Okay? Através das transações eletrónicas do Primavera, é possível certificar os PDFs enviados, okay? E garantir que o documento entregue é aquele que foi gerado pelo sistema. No entanto, para grandes volumes de informação ou de documentos, a solução que foi desenvolvida pela Trigénios e são os PDFs são certificados por via do safety. O que é que acontece? O custeio do envio individualizado com a solução desenvolvida da Trigénios e certificada pela safety acaba por ficar mais em conta do que a solução da IET. Isto porquê? Porque o custeio unitário da IET é substancialmente superior ao que nós usamos através da safety. E automaticamente, quando trabalhamos em pequenos volumes
de informação, isto não tem grande impacto. Okay? Quando temos grandes volumes de documentos certificados, isto acaba por ter relativo impacto no custeio unitário da certificação de documentos. Pronto. A grande diferenciação, efetivamente, entre as duas soluções é o número de documentos certificados. É mais aplicável, então, a solução da Trigénios. Okay? Em números reduzidos de documentos, a solução IET, integrada diretamente dentro do sistema da SEGI de Primavera, é uma solução, apesar de ser um pouco mais dispendiosa, acaba sendo uma solução depois no seu combo mais financeiramente considerável. Okay? Opções. A opção de solução de Trigénios, sistema de gestão de pagamentos, onde se enquadra, é a solução que nós estamos aqui a falar hoje. Dentro desta solução, ela tem várias opções, várias funcionalidades, não só a certificação de PDFs, como vamos ver um pouco mais à frente. Okay? A gestão de pagamentos, então, é uma solução que responde à possibilidade de processo de envio de documentos usando o formato eletrónico certificado e protegido. Okay? O que é que isto quer dizer? Que eu consigo enviar de forma massiva documentos. Esses documentos, ao serem enviados, podem ser certificados ou não. Okay? Eu posso enviar de forma massiva os documentos, no entanto, não os querer certificar por alguma razão, ou posso certificar. E nós, depois, na aplicação, podemos definir quais é que eu quero certificar ou quais é que eu não quero certificar. Forma confortável de digitalizar e remeter os documentos via e-mail. Por exemplo, normalmente os documentos mais enviados normalmente serão as faturas, mas posso enviar e certificar recibos, posso enviar e certificar notas de pagamento, posso enviar via e-mail qualquer tipo de documento que seja gerado dentro do ERP. Qualquer tipo desses documentos pode ser depois certificado e enviado por via e-mail. O processamento pode ser feito de forma automática ou individualizada. A parametrização de envio pode ser tratada de forma individualizada por entidade ou por grupo de entidades. Inclusive, os layouts de impressão podem ser alterados. Quando digo alterados, eu posso ter no sistema de envio de PDFs certificados um layout distinto daquilo que é a impressão em papel. Okay? E esse layout distinto, independentemente se no ERP eu tenho um determinado layout associado a um documento, eu na aplicação dos envios de PDFs certificados, consigo ter um layout específico para esse formato. Na realidade, aquilo que eu já disse aqui nesta sessão, isto, no fundo, ou a principal funcionalidade, além de responder a uma exigência legal que, apesar de teimar a entrar em vigor, vai passar a ser uma exigência legal, no entanto, há aqui a questão das boas práticas de eu enviar um PDF via e-mail de forma certificada para garantir que o documento que eu entrego é aquele que eu gerei e que não houve alteração de níveis nas faturas, que não houve alteração de destinatário dos valores a receber por parte da alteração da fatura, dos dados que compõem a fatura ou os documentos, e aqui garantir de alguma forma que o documento que eu entrego é aquele que eu enviei. Ok? Principais funcionalidades, então, envio de documentos de venda e conta corrente por e-mail para clientes, obviamente. Certificação automática dos documentos utilizando a assinatura digital, respondendo ao Decreto-Lei 290D 99. O controle dos envios efetuados, poder reenviar o PDF certificado ou recertificar novo envio, ou seja, ter esse controle, a quem é que eu enviei, deixei de enviar, ter essa análise, esse controle do meu lado. A consulta de pendentes e extratos de conta para exportação e reimpressão em lote de documentos do ERP. Esta funcionalidade, além de permitir reimprimir em lote documentos para utilização interna, se eu assim quiser, é possível ou permite-me enviar listagens de pendentes e os avisos de vencimento com recorrência para
clientes, através de filtros personalizados que eu posso tratar e personalizar essas tarefas. Essas tarefas que podem ser usadas no aplicativo, no entanto, podem ocorrer on demand, por interação do utilizador, ou podem ser agendadas e elas ocorrerem de forma sistemática e em que eu só tenho que controlar com algum rigor se as operações ou se as tarefas estão a ser executadas ao longo do tempo ou não. Okay? Isto, no entanto, também permite, então, tratar a parte de funcionalidades adicionais que a gestão de pagamentos tem. Okay? A gestão de pagamentos permite ter gestão de pagamentos multibanco e ter interação com a CIBS e a EasyPay. Okay? E aqui a gestão de pagamentos de multibancos, temos a aplicação está desenvolvida para interagir com estas duas entidades, quer com a CIBS, com a EasyPay é uma relação relativamente mais recente, mas com a CIBS já é uma relação bastante sólida e já sabemos tratar com bastante solidez as operações entre a CIBS e o ERP. Com a EasyPay desenvolvemos isso, tem tido bastante sucesso também. E o que é que esta solução aqui permite então tratar? Permite tratar, para já, gerar entidade de referência por documento. E ao gerar o PDF, essa entidade de referência já entra, por exemplo, no documento para pagamento. Outras vertentes que aqui ficam inerentes a este ponto é que quando a plataforma recebe o pagamento, quer a Simples, quer a EasyPay, recebe o pagamento, esse pagamento é recebido pelo aplicativo e é possível de gerar depois os recibos em lote sobre os pagamentos recebidos do multibanco. Okay? E isto é uma ferramenta que inicialmente poderá dar um pouco de trabalho a parametrizar, okay? Mas não é uma implementação que seja necessária de fundo, é uma implementação relativamente simples de fazer. Okay? Outra das funcionalidades que o sistema tem é a gestão de débitos diretos. Okay? A gestão de débitos diretos, na realidade, não é mais nem menos que a possibilidade de gerar as autorizações de débito direto, gerar os ficheiros SEPA para enviar os pedidos de cobrança por via débito direto ao banco, fazer a recolha do status do envio desses ficheiros e receber o resultado de cobrança desses mesmos ficheiros. No final do resultado de cobrança desses mesmos ficheiros, passa a ser possível de gerar os pagamentos em lote do resultado desses mesmos ficheiros. Okay? E aqui a emissão de liquidações em lote enquadra-se automaticamente em cima das duas soluções anteriores, okay? E então é possível então emitir a liquidação em lote. A liquidação em lote aqui não funciona, não é uma solução miraculosa. Ele vai fazer a comparação de duas formas. Nos débitos diretos, ele consegue identificar a entidade pelos IBANs identificados, ok? Na questão dos multibancos, pelas referências, conseguimos também fazer esse mapeamento dos pagamentos com os recebimentos que foram efetuados pelo multibanco. Caso nenhuma destas duas opções que eu falei anteriormente possam ser utilizadas por alguma razão, ou porque o ficheiro não vem com o IBAN, ou o retorno do ficheiro não vem com o IBAN, ou não estamos do lado do ERP a controlar as referências, no entanto, ele vai conseguir, pelo menos, sugerir-me sempre as liquidações automáticas pelo valor. Se tiver mais que um valor associado à mesma entidade ou dentro do mesmo lote de recebimentos, se eu tiver mais que um valor repetido, ele vai então dizer assim, olha, eu consegui encontrar aqui 2 pontos, tu é que tens de decidir qual é que é os documentos que estou a liquidar ou que vou liquidar de forma automática.
Temos outra das situações ou das funcionalidades que o sistema tem, que é o envio de guias automático pelo CTT. E como é que isto funciona? Okay? Isto, na realidade, quem trabalhar com envios do CTT, por CTT ou pretender fazer, tem que adquirir um pacote de registros ao CTT, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 mil registros, consoante a necessidade daquilo que for a necessidade de cada um, e esses números de registros, ao comprarem esse lote de registros, ele automaticamente, quando emitirem as guias ou os documentos financeiros associados a esses registros, ele vai automaticamente preencher a guia do CTT, vai consumir esse registro e o documento que é impresso leva logo a guia do CTT associado. Okay? Como esse registro fica associado aqui na aplicação dos pagamentos automáticos, o que é que ela vai fazer? Ele, se for à cobrança, ele consegue identificar que a cobrança corresponde àquele registro e automaticamente consegue identificar qual é que foi o documento e emitir a liquidação automática desse mesmo documento. Consulta dependente dos extratos de conta e com exportação ou reimpressão em lote dos documentos vindos do ERP. Ok, isto é a solução que eu falei ainda há pouco dos avisos de vencimento, em que eu posso consultar pendentes a partir daqui, posso fazer a emissão de avisos de vencimento e envio de informação para os clientes de cobrança, e os avisos de cobrança, na realidade, eles são personalizáveis. Eu posso ter à imagem, como a Primavera permite três tipos de aviso de vencimento, ok? Diferentes, distintos, e como eu costumo dizer muitas vezes, o que difere entre os três avisos é o português vai ficando um pouquinho mais rígido. Então, eu aqui na parte da gestão de pagamentos, eu consigo ter esse aviso de vencimento e ter mais que um modelo também, que não ficar restrito só aos três tipos de aviso de vencimento que a Primavera, por exemplo, tem, eu consigo expandir esta ferramenta e fazer com que tenha mais que um modelo de envios de cobrança. Ok? Ora bem, é uma solução que, apesar de tudo, tem a amplitude da solução, enquadra-se em quê, na realidade? É configurável, okay? Eu consigo ter configurações adicionais em cima daquelas que já vêm do ERP, ter configurações e personalizações adicionais, em que, por exemplo, quer nos PDFs, quer nos avisos de vencimento, posso personalizar o corpo do e-mail, posso, consoante a tarefa que esse e-mail vai ter, se é um aviso de vencimento, se é um envio de PDF, se é só o aviso de pendentes, consigo personalizar os e-mails em função da sua utilidade, consigo automatizar processos, agilizando e minimizando a parte de serviço administrativo, que muitas vezes são burocráticos e chatos de tratar. Nós conseguimos automatizar aqui tarefas que, apesar de, mas eu quero que o utilizador tenha algum controle sobre isto. Ok, as tarefas não ocorrem de forma 100% automática, mas só tem que chegar e mandar executar, mandar processar. Reduzindo então os tempos de execução de tarefas e integrado com o CGI de Primavera, quer nos modos da área de vendas, contas correntes, na área, os documentos principalmente da área financeira. No entanto, nós conseguimos usar isto em quase todos os documentos que estão ou que são utilizados dentro do ERP. Depois temos a criação automática de recibos após boa cobrança, quer após boa cobrança dos débitos diretos ou dos recebimentos por multibanco. Okay? Associação direta de documentos liquidados é a liquidação automática, okay? Tendo a associação dos documentos entre eles de forma automática, dentro daquilo que eu estou do documento fatura para o recibo ou equivalente, e a importação automática de ficheiros de retorno bancário, a situação da importação dos ficheiros dos débitos diretos. Okay? A redução da intervenção manual.
Isto, na realidade, não é mais nem menos que aquilo que eu falei ainda há pouco. Como eu consigo agilizar e ter já tarefas pré-programadas, mesmo que elas não aconteçam de forma automática, eu aqui nesta solução consigo ter a redução, porque eu já tenho carregado de registros, já tenho uma base que me filtra registros e só tenho que usar essa mesma base para avançar nas tarefas que eu tenho que fazer no dia a dia. O envio automático de avisos de vencimento e cobrança pode ocorrer de forma automática ou de manual. Configuração de parâmetros de datas de vencimento, montantes, periodicidades. Isto porquê? Porque eu, na realidade, quando eu estou a parametrizar os avisos de vencimento, é-me permitido usar filtros para criados. Eu só quero enviar os documentos vencidos há mais de 30 dias. Eu só quero deste lote agora, só vou enviar documentos que estejam vencidos entre 60 a 120, por aí fora. E esses filtros podem estar pré-criados e ajudam no preenchimento das listagens de aviso de vencimento. No entanto, essas operações podem ocorrer quer de forma automática, quer de forma mais manual. Okay? E depois, ainda fico com o histórico de comunicações e de forma controlada e centralizada. O que é que isto quer dizer? Eu, cada vez que envio, quer os avisos de vencimento, quer os PDFs certificados, eu fico com o histórico de documentos que eu enviei, quais é que foram certificados, não foram certificados, e quais é que foram, então, quais é que foram os avisos de vencimento e para quem é que eu enviei esses avisos de vencimento. Sem ter mesmo um CRM, eu consigo ter aqui a noção de qual é que é o esforço de cobrança que eu estou a ter para conseguir chegar a bom porto com as cobranças da minha empresa. Geração automática de documentos certificados, mais uma vez. Pronto, eu consigo gerar de forma automática a partir do próprio ERP, ou seja, isto fica depois, a extensibilidade da solução fica também disponível dentro do ERP e eu, ao fazer o envio, ele automaticamente vai-me questionar se eu quero enviar de forma certificada ou não. Se eu disser que sim, ele envia logo a partir dentro do Primavera. Se eu quiser estar a trabalhar em lote, ou se eu quiser estar a transformar documentos em lote, em faturas, e depois no final do dia, olha, agora vou pegar nestas faturas todas e vou enviá-las para os clientes. Okay? Eu posso usar o aplicativo e enviar os PDFs em lote de forma certificada para os contactos que estiverem identificados para cada cliente, ou para a tipologia de contactos que estiverem associados a cada cliente. Okay? Depois, temos a gestão automática, a gestão de pagamentos de débito e multibanco, como já falamos mais que uma vez, a emissão automática de recibos, os avisos de vencimento automáticos e a parametrização financeira dos documentos, dos processos financeiros automatizados e integrados. Ok. Vamos então ver só um pouco daquilo que é a solução. Ora bem, como eu estava a dizer, pronto, é possível de visualizarem sempre qual é que é a empresa com que estão a trabalhar, okay? Qual é que é o utilizador que tem o login feito, okay? E quais é que são as opções que temos ou onde podemos trabalhar. Okay? Estas opções ficam ativadas ou desativadas consoante o tipo de licenciamento que for atribuído ou que for adquirido na altura. Quando entramos dentro daquilo que é a faturação eletrónica, a faturação eletrónica, ele vai nos apresentar logo aqui qual é que é os formatos ou daquilo que nós estamos a trabalhar. Ok? Temos a visualização do histórico das assinaturas, apresenta-nos aqui logo qual é que foi o histórico de documentos que foram assinados e por quem, okay? Em que datas. Temos ainda, na parte da faturação eletrónica, o acesso às listagens dos documentos que foram emitidos. Temos a visualização logo de quais é que são os documentos. Temos acesso aos próprios documentos, aos dados dos documentos. Okay? Temos a identificação do cliente, o e-mail do destinatário, se contém e-mail, se não contém e-mail, porque pode haver aqui documentos que de alguma forma não tenham, ou os clientes não tenham e-mail, eles automaticamente depois consigam identificar facilmente quem não tem e-mail.
se está pendente, se não está pendente o envio, se é para imprimir ou não é para imprimir, se já foi anulado ou não, se já foi enviado ou não foi enviado e qual é que foi a data do último envio. Ok? Se foi enviado com sucesso, fica logo marcado a verde. Quer dizer que está em branco, nunca foi enviado. Okay? E facilmente eu consigo chegar e validar quais é que são os documentos que já foram enviados, que não foram enviados, que posso até inclusive corrigir. Okay? No entanto, se eu chegar aqui às opções, tenho aqui algumas questões que eu posso tratar e perceber como é que isto pode funcionar, como é que me pode ajudar. Ok? Nas opções da aplicação, eu consigo chegar aqui logo. Nas opções de e-mail, consigo ver os e-mails ou os templates que eu posso usar. Okay. Aqui qual é que é o e-mail que está parametrizado para o envio de saída. Ao contrário daquilo que acontece no ERP, que vai usar o e-mail do utilizador que está feito o login no ERP Primavera. Aqui na aplicação eu consigo ter um e-mail único que me faz o envio de toda a documentação. Okay? E depois temos os templates de e-mails de envio. E estes templates de e-mails de envio é onde eu posso configurar e ter a personalização de e-mails consoante a utilização que eles vão ter, seja qual é que é o seu formato ou o seu destino. Okay? Neste caso, para o módulo de faturação eletrónica, podemos ter isto agrupado por tipologia. Qual é que é o tipo de atividade? Okay? Se é para enviar para a comunicação a clientes, se é para o envio de pendentes, se é para a comunicação dos PDFs. Qual é que é a fase? É na comunicação usada, sim senhor. Posso ter aqui um breve texto com as tags, tags dinâmicas a preencher o corpo do e-mail. Okay? E os campos estão aqui disponíveis sempre do lado direito, em que eu consigo adicionar facilmente os campos que eu pretendo adicionar àquele e-mail para enviar de forma um pouco mais massiva para os meus clientes. Okay? E isto facilmente, estes templates depois são configurados e podem ser associados a cada uma das funções. Perdão. Ora bem, dentro das opções, temos as opções dos e-mails, temos as opções gerais. Dentro das opções gerais, o que é que isto na realidade faz? Eu consigo identificar as ligações ao ERP, tudo bem, quais é que são as bases de dados, a definição de filtros, a criação de filtros que eu quero criar aqui mais um filtro para trabalhar, só quero os documentos no intervalo de datas, só quero ver determinadas funções, ok? Eu posso ter aqui filtros personalizados para depois utilizar no trabalho do dia a dia. Temos ainda, na parte dos documentos pendentes, qual é que é a configuração dos envios dos documentos pendentes. Aqui, qual é que é a configuração? Sim, senhora. Envio de documentos em que formato? Ok. Quero que os documentos, os tais filtros para o envio dos pendentes que eu falei há pouco. Posso ter aqui filtros nas mais diversas idades ou, de documentos, que vencidos a 30 dias, 360, 720, todos os documentos pendentes, ou ter aqui com algumas cláusulas um pouco mais complexas, em que eu posso ter várias condições. E quem perceber um pouco mais da linguística da SQL, pode inclusive adicionar aqui condições excepcionais, ou seja, como se estivesse a construir uma fórmula em que ele, depois, usando esta fórmula, vai aplicar os filtros que tiverem identificados aqui. Okay? Dentro da faturação eletrónica, pronto, voltando aqui então ao princípio. Para envio da faturação eletrónica dos PDFs, eu só tenho que chegar aos documentos, posso picá-los todos, posso picar um a um, ok? E posso então
iniciar o processamento. Okay? Deseja efetuar o processamento da faturação eletrónica? Sim. E ele vai tentar enviar, aqui era expectável, okay? Porque o meu certificado, entretanto, expirou. Okay? Era expectável. O que é que ele vai fazer? Vai gerar o PDF e vai enviar para o e-mail de destino que aqui esteja de forma certificada ou não. Isto é configurável se ele vai enviar de forma certificada ou não, é configurável por cliente. Ok? Ora bem, dentro disto, consigo aplicar aqui os filtros que eu quero analisar, o que é que eu quero ver, se quero assinar os documentos ou não quero assinar os documentos, se quero enviar por e-mail ou não quero, se quero remover os temporários, vou ignorar e consigo sempre adicionar ou exportar para Excel. E também consigo enviar como anexo para dentro do Primavera o PDF que quero aqui gerado. Okay. Passando para aquela vertente um pouco mais dos avisos de vencimento. Okay? Os avisos de vencimento estão aqui, conta corrente e contabilidade. Temos a lista de pendentes, o extrato da contabilidade. Eu consigo chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero ver todos os documentos pendentes. Okay? Posso atualizar dados, mediante o filtro que eu lhe usei, aqueles filtros que eu falei ainda há pouco. Posso chegar aqui e dizer assim, não, eu quero enviar para um e-mail em específico, ou um formato de e-mail em específico. Eu aqui só tenho que identificar qual é que é o e-mail para onde eu quero enviar. Se quer pré-visualizar ou não, se quer exportar os documentos ou não, se quer assinar os documentos ou não quer assinar os documentos que estou a enviar. Normalmente, aqui nos avisos de vencimento, não se usa, não é muito habitual usar-se a assinatura dos avisos de vencimento, só em casos mais peculiares é que deverá acontecer. Aqui, qual é que é o comportamento normal? Eu tenho os documentos agrupados por entidades. Se eu chegar a uma entidade e marcar um documento dessa entidade, todos os documentos dessa entidade ficam marcados para serem enviados nos avisos de vencimento. Okay? Eu aqui consigo saber se já algum foi enviado ou não foi enviado para os clientes, ou seja, se daquela lista de documentos que eu estou a tentar enviar para clientes com estando pendentes, se já houve algum que fez parte de alguma dessas listagens, neste caso, sim, todos, excepto o primeiro. Okay? E temos aqui então a possibilidade de fazer filtros e a operação de forma automática. Automática não, perdão, manual. O utilizador é automática, mas é o utilizador que faz o processamento. Eu chego aqui, olha, vou enviar hoje, chego e faço o envio por, da listagem de dependentes. E isto, ele vai processar e vai fazer o envio então, da listagem dos avisos de vencimento para os documentos que estiverem selecionados. Ok? Perdão. Peço desculpa, está a fazer o envio. Pronto. Processado com sucesso. As datas das atualizações dos envios foram alteradas para os novos formatos. Okay? E automaticamente, se eu for à minha caixa de e-mail neste momento, já terei lá dentro de instantes então, os documentos ou a listagem dos documentos que foram enviados para o formato dos avisos pendentes. Se eu chegar aqui ao Outlook, em princípio não cairá já de imediato, mas daqui a pouco irá estar disponível na caixa. No entanto, se eu vier aqui às opções, tenho aqui as opções de documentos pendentes, temos as configurações, temos então
os tais templates de datas. Okay. Qual é que é a listagem que eu quero, os resultados das pesquisas, qual é que é a consulta que eu quero fazer e posso aplicar estes filtros que eu quero usar do outro lado. No entanto, ainda consigo depois chegar às opções gerais e agendar tarefas. E este agendar tarefas, eu consigo chegar aqui e dizer assim, eu quero que uma determinada tarefa, que é uma sincronização automática ou não, qual é que é o utilizador do Windows que vai usar aquele envio, e eu posso depois definir quando é que ocorre. É um compromisso periódico, sim senhor. Okay? Qual é que é a periodicidade dos envios, qual é que é a sequência, ele automaticamente, com as configurações que eu lhe der, vai usar o utilizador que tiver aqui referenciado para fazer correr o envio automático destes dados. Isto, por exemplo, pode ser feito de forma a que ocorra durante a noite, que é para depois não estarmos a impactar de recursos do servidor durante esse período. Okay? Dentro daquilo que é a gestão de pagamentos, há aqui uma questão que em todas estas grelhas eu consigo manobrá-las, está a boa política da primavera, eu consigo chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero que tu me apresentes só os documentos que não foram enviados a determinada data. Okay? Posso logo aplicar aqui filtros. No entanto, também quero que me mostres isto agrupado por tipo de documento. Okay? Mas o tipo de documento já não me interessa. Tem sério. O tipo de entidade também já não me interessa, é só a entidade. Tudo bem. Porque podemos depois ter aqui documentos de várias naturezas, porque isto, como é um desenvolvimento feito por nós, temos casos em que quisermos tratar isto também para fornecedores ou fazer os pagamentos em lote a fornecedores por aqui. Pronto. Apesar da ferramenta de pagamentos em lote de primavera também já ser bastante abrangente, também já conseguimos ter essa vertente aqui a funcionar. Depois, deixa-me só verificar como é que ficou aqui o Outlook. Por acaso deve ter ido para o spam. Mas ele vai parar dentro da caixa de e-mail. Ok. Débitos diretos. Passando à ferramenta de débitos diretos. Okay. Débitos diretos. Eu tenho a listagem de entidades sobre a qual eu tenho os débitos diretos acordados, okay? E tenho que fazer o registro das autorizações aqui. Okay? Aqui não tenho outra forma de fazer, tenho que ter mesmo essa configuração feita, porque sem as autorizações de débito eu não vou conseguir gerar. Okay? Temos depois o gerir os débitos, em que eu posso analisar qual é que é o intervalo de datas dos débitos, ver as adesões, ver os contratos, ver os pedidos manuais, que eu posso fazer pedidos pontuais por aqui. Okay? E ao atualizar, eu consigo ver quais é que são os débitos, posso orientar o documento base para os débitos diretos do lado do ERP ou gerar a partir daqui. Okay? E ele automaticamente vai gerar, depois de estarem processados, vai gerar o ficheiro de débito direto, produzir o ficheiro SEPA ou o ficheiro PS2. Okay? Ao gerar o ficheiro SEPA, ele é enviado ao banco e depois temos aqui nos débitos diretos os retornos. Gerir retornos, em que eu tenho que carregar o ficheiro do retorno, identificar qual é que é as operações que ocorreram de forma correta ou de alguma forma tiveram erros, okay? E ele automaticamente vai receber o retorno, vai registar se o débito direto ocorreu de forma correta ou não, e com base depois nestes registros eu consigo gerir os pagamentos automáticos. Okay? Dentro dos pagamentos automáticos, o que é que eu tenho que fazer? Ou o que é que normalmente é preciso fazer? Temos os pagamentos e quais é que são as opções.
ok, se as opções de pagamentos for estornado, qual é que foi os motivos de estorno? Falta de saldo, porque a entidade estava errada, tudo mais, que é para ele também saber e facilmente identificar quais é que são os formatos que estão, as respostas que estão erradas e por que motivo. Okay? Nas opções, então, temos ainda as configurações dos documentos. Okay? E dos documentos aqui, quais é que são os templates? Peço desculpa, aqui adiantei. Falei de uma coisa há pouco, peço desculpa, não era isto. Na parte da geração dos documentos centrais. Pronto. E temos aqui depois a parte dos pagamentos. É isto que eu queria, que estava à procura. Temos então aqui a configuração dos documentos, a possibilidade de ter aqui a configuração dos documentos, quais é que são os documentos que integram com que entidade, em que formato, se é da EasyPay, se é da Cibos, se é do XSEPA, ok? E aqui é que nós vamos definir quais é que são os documentos que integram em que condições. Olha, este documento é para aquele NIB, qual é que é o código de autorização que está associado, não está, quais é que são todos os parâmetros necessários para conseguir validar os dados do XSEPA, para depois ter aqui as opções de liquidação. Qual é que é o documento de liquidação, o modo de recebimento que ele vai gerar e em que condições, quer a débito, quer a crédito, que é para depois ele, quando integra para dentro do ERP, saber qual é que é o documento que tem que fazer e depois conseguir facilmente identificar quais é que são os documentos que tem que ir liquidar. Okay? Quer transferências, quer débitos diretos, isto funciona para os dois sentidos. Okay? Depois, temos ainda aqui as possibilidades dos pagamentos SEPA. Pronto. Pagamentos SEPA, retornos SEPA, basicamente é o mesmo formato dos débitos diretos, só que usando os ficheiros SEPA como base. Ok? Temos a integração com o CTT, em que, na realidade, a parte da gestão de pagamentos, ele vai se cruzar com o desenvolvimento que existe do lado da Primavera, que é nosso também, e faz aquilo que eu falei. Mediante o registro associado aos documentos de faturação, ele vai conseguir identificar quais é que são os registros que foram liquidados e vai emitir de forma automática os recibos associados a cada um desses documentos. Ok? Integração com o multibanco. Temos a mesma situação. O desenvolvimento do lado da Primavera, ou a extensibilidade do lado da Primavera, tem a parte de gerar as referências, okay? E mediante o sistema vai ficar à escuta de quais é que são as referências que vai recebendo ao longo do tempo. E vai aqui então fazer o quê? Ok, tenho que identificar aqui qual é que é o parceiro, porque como funciona com o Cibos ou a EasyPay, qual é que é o parceiro que eu estou a receber? Eu posso ter as duas entidades na mesma empresa. Ele vai identificar todos os recebimentos que foram feitos, qual é que foi a entidade e a referência que foram tratadas, vai cruzar a entidade e a referência e o valor, e vai conseguir registar o documento gerado, vai gerar um documento e vai ficar aqui com o histórico dos documentos gerados dentro da grelha e vai gerar então do lado da Primavera os respectivos documentos de liquidação. Okay? Isto funciona então quer para a Cibos, quer para a EasyPay. Integrações com o IBAN é basicamente o quê? É eu ter o histórico de transações, de operações do extrato do banco. Se vier com o IBAN associado ao extrato do banco, eu consigo, baseado no extrato do banco, ou do IBAN virtual, também é possível, conseguir carregar os documentos e ele bater os documentos de IBAN de um lado e do outro e bater, então, fazer as liquidações de forma em lote do lado do Primavera, dos documentos que eu selecionei aqui e consigo facilmente saber quais é que são os documentos que estão a ser
liquidados ou quitados nesta fase. Okay? Tudo isto é baseado em configurações, podem ser feitas e ativadas as funcionalidades mediante aquilo que for adquirido, e ainda há a possibilidade de depois, aqui no final, imprimir os recibos em lote dos documentos todos que foram utilizados e foram criados a partir deste sistema. Okay? Sempre com as possibilidades de ter os filtros aqui disponíveis para trabalhar, eu conseguir abrir a amplitude de análise dos documentos ou diminuir. Okay? Consigo ainda fazer pesquisas rápidas dentro da referência. Mas olha, deixa-me cá procurar para esta referência, foi o que eu recebi, ok? E foi o que entrou agora, consigo fazer a liquidação por esta via, okay? E fazer um registro automático dessas liquidações a partir dos registros do CEPA ou do multibanco. Okay? Tudo isto é baseado em quê? Okay? Clientes e terceiros. Eu consigo ter aqui a configuração de quais é que são as entidades, okay? Se é clientes, fornecedores, contas bancárias, quais é que são as entidades com que eu quero trabalhar, qual é que é a entidade, e aqui o que é que eu quero dizer com isto? Eu consigo tratar os contactos, quem é que são as pessoas associadas, quem é que é o parceiro que está associado àquele cliente, se é Cibos, se é EasyPay, qual é que é os telefones. Isto pode carregar do lado do Primavera, no entanto, eu consigo ter essa lista de contactos, ou essa lista mais restrita de interação, ou de forma de interação com os clientes, ou com as diferentes entidades, consigo a ter aqui dentro desta aplicação. Ok? E definir quais é que são as funcionalidades com que aquele cliente trabalha. Okay? Trabalha com débito direto, okay? Trabalha com referência multibanco. Qual é que é o âmbito com que ele vai trabalhar? Okay? Isto é possível de ser tratado entidade a entidade, ou definir qual é que é por defeito, por exemplo, inclusive, o tipo de contacto com que aquela pessoa ou aquele tipo de interações daquele cliente é feito. Okay? Isto só por dizer o quê? Eu aqui facilmente, com a troco de 2 ou 3 cliques, consigo apontar qual é que é o formato de comunicação mais correto com cada uma das entidades. Depois temos ainda, dentro das tabelas, contas bancárias, e as contas bancárias é aqui que eu, quer os bancos, quer a gestão dos contratos, dos débitos diretos, é aqui que eu vou carregar essa informação relacionada. Okay? Dentro das contas bancárias, quem é que são os bancos? Qual é que é o NIB, o IBAN, tudo bem? O parceiro, que é para esta informação conjugar com os extratos, conseguir gerar automaticamente os fecheiros SEPA, os IBANs, os códigos SWIFT, tudo isso, essa informação fica aqui guardada para depois eu conseguir usar. Então, mas eu posso usar os do Primavera? Pode. Se fizer um mapeamento com os do Primavera, ele vai buscar essa informação. Caso contrário, eu posso ter essa gestão feita aqui deste lado. A aplicação, na realidade, consigo trabalhar com ela de forma um pouco mais desagregada de um ERP, não sendo esse o objetivo. Dentro da parte dos pagamentos, consigo modos, condições de pagamento, os modos de pagamento logo mapeados para onde é que... mas isto é os do Primavera. Eu consigo ir buscar os do Primavera, que é o que aqui está. Se vocês carregarem, quem conhece minimamente, sabe que isto são os modos de pagamento do Primavera. Mas dentro da própria aplicação da gestão de pagamentos, eu posso dizer onde é que aqueles métodos de pagamento se aplicam. Okay. Moedas, países, parceiros, tipos de contacto, tipos de parceiros, tudo isto são tabelas que funcionam de forma agregada com ERP, mas podendo funcionar de forma mais isolada. Okay? Voltando à demonstração, à apresentação.
Pronto. Isto é a solução de base, é aquilo que nós conseguimos ter como base de funcionamento da solução, é ampla, okay? Ela é uma solução que começou apenas para ser certificadora de PDFs, usando a safety para o efeito. A diferença daqui da solução da IET, efetivamente, quer a questão financeira, quer o tratamento de volume e a possibilidade de tratamento em lote desta informação. No entanto, é um aplicativo que fica a trabalhar diretamente em cima do ERP Primavera, é largamente parametrizável, é largamente personalizável para cada cliente. Eu consigo ter com que ele tenha comportamentos diferentes consoante os clientes com quem eu estou a interagir, e é a possibilidade da questão dos envios de PDFs, que podem ser enviados em formato certificado e em formato não certificado. Okay? Qual é que é a vantagem? É eu poder tratar grandes volumes de informação em lote e até poder agendar para períodos de menos impacto na utilização de recursos, que possa aqui então tratar a parte de todos os PDFs. Além dos PDFs, temos a possibilidade de tratar então os débitos diretos, débitos por pagamento SEPA, orçamentos por pagamento SEPA. Temos a possibilidade de tratar a entidade de referência e valor multibanco, quer com a CIBS, quer com a EasyPay. Temos então a possibilidade também de tratar com os IBANs ou as transações com IBANs virtuais. Na realidade, são as funcionalidades, elas estão aqui a gravitar ao fim e ao cabo à volta do mesmo. Tem portas de entrada de informação ligeiramente diferentes, em que é uma solução que faz então operações em lote de forma continuada, que é parametrizável, como eu informei, é multi-empresa, trabalha com as diferentes plataformas do universo SAGID Primavera, onde se enquadra aqui Profissional, Executive, Evolution e o recém-chegado XRP. Nós conseguimos integrar com essas plataformas, é multibase de dados. O utilizador pode usar o utilizador do Windows ou ter um utilizador próprio, ok? Em que depois a tecnologia com que o Primavera trabalha, em grande parte, é a tecnologia onde isto foi desenvolvido, e são dois aplicativos que comunicam de forma muito sólida entre si. Okay? Ora bem, dentro daquilo do potencial da solução, é um pouco isto que vimos. Estou aqui agora disponível, então, para algumas dúvidas, ou esclarecimento de dúvidas, ou para que coloquem alguma questão e que eu possa conseguir responder. Ora bem, qualquer das formas, não hesitem em inscrever-se em novas sessões, novos webinários. Vamos ter agora, estamos a retomar as sessões de formação em sala com bastante sucesso. Temos então também algumas sessões de microformação online, de soluções mais pontuais, tipo Office Extensions nas diferentes áreas. Temos ações de formação dentro do PAA. São microações de formação, uma hora e pouco, em que dá para ter ali pequenos apontamentos sobre a solução e o funcionamento das soluções. Qualquer das formas, em relação ao tema de hoje, se tiverem alguma necessidade ou algum interesse sobre a solução que acabamos de apresentar, estamos disponíveis para fazer demonstração, estamos disponíveis para fazer acompanhamento e proposta. O módulo, gostei do módulo, é modular, não é único.
Okay? Ele é seccionado e eu de cor também não sei qual é que eu gostei da solução, mas é uma questão de entrar, mandar um e-mail ou enviar um contacto telefónico para depois nós darmos a proposta sobre o módulo. Okay? Ou as funcionalidades que pretender dentro do módulo. Isto efetivamente é uma solução que se aplica a empresas que tenham tratamento de volume de informação já considerável, principalmente documentos de pagamentos de débitos diretos, quer os recebimentos por multibanco, e então é uma solução que eu acho, no meu ponto de vista, sendo advogado do diabo, entre aspas, peço desculpa pelo termo, mas é uma solução que é bastante sólida e temos tido bastantes clientes com este tipo de solução. Antes de mais, tenho que agradecer a todos. Se tiverem alguma questão, por favor, não hesitem, entrem em contacto. Foi um gosto tê-los aqui comigo neste pequeno momento e até uma próxima. Muito agradecido. Não se esqueçam, visitem-nos na nossa página, inscrevam-se nas nossas ações que temos durante o ano e que esperemos ter mais para o próximo. Muito obrigado a todos e até breve.